Amores Materialistas é o novo filme da diretora Celine Song, depois do seu primeiro filme Vidas Passadas, que foi indicado ao Oscar. E nesse filme a gente vai ver três atores muito famosos, como a Dakota Johnson, o Pedro Pascal e o Chris Evans. Mas será que esse filme é bom mesmo? Oi, pessoal! Nesse vídeo eu quero analisar a mensagem por trás desse filme e por isso esse vídeo vai ter spoilers. E na história a gente acompanha a Lucy, que tinha a profissão de casamenteira e ela trabalhava na empresa chamada Burnout. E as pessoas procuravam esses especialistas para arrumar bons relacionamentos, tendo como meta o casamento. Só que nessa empresa as pessoas escolhiam exatamente como o seu parceiro ou a sua parceira deveria ser. E são fatores como, por exemplo, a profissão, o salário, a idade, a altura, a etnia, a aparência física. E a Lucy era uma das melhores profissionais dessa empresa Burnout. E ela era ótima em unir casais que eram extremamente parecidos. E ela tinha essa facilidade na profissão por ela ser uma pessoa bem materialista. E eu pesquisei e existe essa profissão de casamenteiro e você vai encontrar mais em coaches de relacionamentos. Só que eu acho que a forma que o filme desenhou a personagem da Lucy foi como se fosse uma metáfora para os aplicativos de relacionamentos, como por exemplo o Tinder, em que no Tinder a gente vê que um algoritmo encontra interesses parecidos e dá o match. E para quem não entendeu muito bem o significado do título do filme Amores Materialistas, significa que é um tipo de relacionamento em que as pessoas dão mais prioridade ao dinheiro, aos bens materiais, ao status social, de uma forma que o valor pessoal acaba sendo medido por quanto que você tem na sua conta. E essa é a grande mensagem do filme, porque mais do que nunca a gente está vivendo em tempos materialistas. Eu vi muita gente falando que não gostou desse filme, mas esse filme faz uma crítica afiada da nossa época. Porque, na minha opinião, sair para um encontro hoje acabou virando como se fosse uma entrevista de emprego. E um dia a Lucy conheceu o Harry em um casamento de um dos seus clientes. E o Harry, ele era interpretado pelo Pedro Pascal e ele era considerado no filme um homem perfeito. E ele era chamado de unicórnio exatamente por ser uma raridade, um homem muito difícil de ser encontrado. E a Lucy falou que era porque ele era inteligente, ele era formado, ele era alto, ele era bonito, ele era rico. Só que nesse mesmo dia ela reencontrou o seu ex-namorado chamado John, que é interpretado pelo Chris Evans. Só que o John, ele era praticamente o oposto do Harry. Ele não tinha as melhores condições financeiras, já que ele estava trabalhando em um bico como garçom, e ele não tinha tido sucesso na sua carreira como ator. E ela tinha terminado com ele porque eles tinham muitas brigas por conta de dinheiro. E esses dois opostos são os modelos que a gente vai classificar na vida como sucesso, que é o Harry, e o fracasso, que é o John. E na minha opinião, a Lucy é de certa forma, se vocês pararem para analisar, ela acaba sendo a representação do que a grande parte das mulheres modernas estão buscando nos relacionamentos, que é estabilidade e valorização pessoal. Nesse caso, o Harry seria a escolha ideal para Lucy, porque ele podia proporcionar para ela valorização e também estabilidade financeira. Só que acabou acontecendo um caso no serviço da Lucy de uma cliente que foi abusada por outro cliente que tinha sido selecionado pela Lucy. Esse homem era um médico, ele tinha boas condições financeiras, aparentemente ele era uma pessoa confiável. Só que isso acabou dando um choque de realidade tão grande na Lucy que foi como se ela estivesse saindo de uma Matrix e acordando para a realidade. E ela viu que o serviço dela era, de certa forma, vazio, porque ela ficava selecionando as pessoas pelo poder financeiro. E isso não era um atestado de honestidade e nem mesmo de que a pessoa seria feliz. E isso também acaba sendo uma alusão aos perigos dos aplicativos de namoro, porque você acaba pagando determinado plano para ter um encontro, para fazer um match, só que você não sabe se essa pessoa que você vai sair é confiável ou não, se ela é violenta, se ela tem um histórico criminal. E a Lucy acabou trazendo isso para a sua própria vida amorosa, porque ela percebeu que ela só estava se relacionando com o Harry por causa do dinheiro. E muita gente falou que ela não teve química com o Pedro Pascal,
E eu realmente acredito que isso tenha sido de uma forma proposital para mostrar que aquele relacionamento era um amor materialista, como sugere o título do filme, porque era um relacionamento vazio e a Lucy não tinha conexão nenhuma com o Harry. E ela decide acabar terminando com o Harry porque ela viu que o dinheiro nunca iria comprar uma conexão real, nunca iria comprar o amor dela pelo Harry. E o Harry, ele também não gostava dela, ele só queria casar com ela por status e também ele, como ele já era um solteirão, ele não queria ficar sozinho. E o casamento dos dois seria apenas um contrato. E depois desse choque, a Lucy percebeu que o seu grande amor era o John, mesmo ele sendo pobre e não prometendo uma vida dos sonhos. E a partir disso, a gente já tem uma noção de como o filme iria terminar. E a Lucy, na minha opinião, ela teve muita química com o John, porque conseguiu representar o contraste com o Harry, que era uma relação sem amor. Então, de um lado, a gente tinha um relacionamento totalmente baseado apenas no interesse financeiro, e do outro, não tinha interesse financeiro nenhum, era apenas amor, conexão. E por isso esse final acabou sendo bem previsível, porque da metade para o final a gente já tinha certeza de que ela iria ficar com o John. E eu vi muita gente classificando esse filme como ruim, mas eu acho que muita gente não pegou a mensagem desse filme, exatamente por ele ser colocado como uma comédia romântica em que muita gente estava esperando cenas engraçadas, aquele humor mais pastelão. Mas esse filme, Amores Materialistas, é aquele tipo de humor mais leve, que você vai ver mais no diálogo do que em ações. E por isso a construção desse roteiro não foi para ser uma comédia romântica clássica, mas sim acabou sendo uma abordagem irônica dos relacionamentos modernos. E a crítica social desse filme me lembrou muito de uma situação do Zygmunt Bauman, de que hoje em dia os tempos são líquidos e de que nada é feito para durar. E esse filme mostrou para mim como as pessoas acabaram se tornando produtos nos relacionamentos, que elas podem ser substituídas a qualquer instante, como por exemplo, vocês podem ver na empresa da Lucy, que a qualquer momento a pessoa poderia entrar lá e escolher exatamente quem ela queria se relacionar. Mas apesar de eu ter gostado desse filme, de ter achado a crítica social bem relevante, de ter esses atores renomados, eu achei que a história ela poderia ter sido mais desenvolvida. Eu acho que é uma história simples, que não prende muita nossa atenção. Talvez teria sido melhor se eles tivessem focado mais em um romance dramático e tirasse esses elementos da comédia para não causar essa confusão que acabou tendo com o público. E por isso esse filme acabou tendo baixas avaliações. Então, se eles tivessem apostado uma abordagem mais dramática, misturado com romance, o público já iria ao cinema esperando uma coisa mais intimista, uma coisa mais profunda. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Se gostou desse vídeo, curte, inscreva-se no canal. E eu vou deixar linkado aqui a crítica que eu fiz de um filme que estreou esses dias. E eu te vejo no meu próximo vídeo.